Shalom, shalom! Estamos aqui para falar de um vídeo de atualidade e profecia, mas antes mesmo de falarmos sobre esse assunto tão importante, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, acione o sininho, todas as notificações e também deixa o seu like. Nós vamos falar sobre tudo o que está acontecendo em Israel, ou melhor, que aconteceu nesses 2 últimos dias, porque tudo o que está acontecendo é há um ano de muita atividade no Oriente Médio. O Oriente Médio parece que é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Essa é a sensação que nós temos. Tem semanas em que você não tem uma atualização, tudo está dentro daquilo que podemos chamar normalidade, mas há 2 dias nós temos uma situação que está deixando todo mundo sobressaltado e admirado. O que aconteceu foi, e que você já deve ter lido com certeza, foi o fato de Israel, a inteligência de Israel, Mossad, juntamente com o exército, ainda que ninguém negou e ninguém afirmou, mas é o que tudo indica, que o Mossad, junto com o exército de Israel, interceptou de alguma forma aparelhos que os terroristas, eu digo de um grupo terrorista chamado Hezbollah, usavam para comunicação. Quero explicar um pouco melhor para vocês como funciona a coisa no Oriente Médio. Nós temos 2 países, Israel, onde tem o Mossad, que é a inteligência, um serviço especial, e nós temos o exército de Israel, que é um exército de defesa, chamado Exército de Defesa de Israel. Países vizinhos e em situações complicadas, nós temos o Líbano, não exatamente por causa do Líbano em si, porque o Líbano, o governo, não quer entrar em guerra, mas quem está atacando Israel já faz um ano e sem motivo algum é o grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah assim como o Hamas, é um grupo terrorista. Eu sei que hoje é complicado falar de Israel, porque chega muita desinformação para você. E parece que todo mundo está misturando tudo. Levanta a bandeira do Hamas, confundindo com palestinos. Não, o Hamas é um grupo terrorista cujo objetivo é a eliminação de Israel. Eles não querem acordo, eles fingem que querem um acordo, mas na verdade, todos os acordos, já muitos acordos foram feitos com o Hamas no decorrer dos anos de 2005 para cá. Mas nenhum dos acordos o Hamas cumpriu. Por quê? Porque eles não querem paz. Eles querem a destruição de Israel, a eliminação de Israel. Palestinos não é o problema. Os palestinos é um povo que sofre na mão do Hamas e que está sofrendo as consequências da guerra, bem como o povo de Israel. O povo de Israel, aonde que o povo de Israel está sofrendo as consequências dessa guerra? No dia 7 de outubro do ano passado, já vai fazer quase um ano, nós tivemos uma atrocidade que o mundo não ficou tão chocado quanto fica com alguns pequenos movimentos. E ali mais de 1000 pessoas foram mortas e não de qualquer forma, foram raptados, mortos, foram atrocidades. Nem vale a pena falar, resumo em atrocidades. Até hoje nós temos reféns, crianças, idosos lá presos nos túneis ou em casas dentro da faixa de Gaza. Isso viola todos os direitos humanos que você possa pensar. Israel não estava em guerra e a faixa de Gaza é dentro de Israel, não é um país. Então, Israel estava em paz. As mais de 1000 pessoas, jovens, crianças, mulheres, idosos que morreram, eles não estavam em guerra. Uns estavam no festival de música, outros estavam dormindo. Um kibbutz, onde eles estavam dormindo e eram civis. Portanto, isso viola todos os direitos humanos. Israel, a partir deste momento, se Israel quisesse, eliminaria em 2 tempos o Hamas. E por que ele não elimina? Porque
por causa do povo palestino que está na faixa de Gaza e por causa dos sequestrados que estão ali, que são judeus sequestrados. Ninguém para pensar que há uma semana atrás, Israel celebrou o resgate de um homem que estava sequestrado desde o dia 7 de outubro e que era um árabe israelense. Israel celebrou, soldados arriscaram a vida para salvar um árabe. E só que em seguida, no dia seguinte, 6 judeus que eram ali os sequestrados, eles foram mortos de uma forma muito cruel. Israel queria revidar essa crueldade que continua a cada manhã. Teve informação de que alguns são mantidos em gaiolas, foi mostrado aonde esses 6 que foram mortos foram mantidos, como eles estavam desnutridos e com muitas torturas. Bom, mas o que aconteceu há 2 dias atrás? Parece algo cinematográfico. Todos os aparelhos, os pagers, você já viu, né? Você está já muito bem informado sobre isso. Pagers, por que pagers que foram usados nos anos 90? Porque é uma tecnologia mais antiga e não podiam ser rastreados. Então, o grupo terrorista, para você ver o tamanho do grupo terrorista, é muita gente. E eles usavam esse meio de comunicação, que eram os pagers. Israel, de uma forma assim incrível, conseguiu interceptar antes que chegasse a eles esses pagers e colocou algum tipo de mecanismo que explodiu todos ao mesmo tempo, há 2 dias atrás. E por mais que a mídia antissemita esteja dizendo que civis foram feridos, quando você olha no vídeo, você vê que só aqueles que eram realmente terroristas, que estavam usando o aparelho, que foram atingidos pela explosão. Pessoas que estavam perto não foram feridas. Tem até uma imagem que está sendo repetida ali de um que estava fazendo um pagamento no mercado. O caixa foi lançado longe, mas não foi ferido. Mas o terrorista, sim, foi ferido. Então foi um ataque bem cirúrgico e de uma forma a não destruir a cidade e também visando não atingir civis. E foi algo de extrema inteligência. E agora você fala pobres terroristas que foram feridos. Tá, mas esses terroristas estão mandando desde o dia 7 de outubro milhares, centenas de foguetes, de mísseis, incansavelmente para Israel, mandando em lugares onde civis moram, tanto que o norte de Israel teve que ser evacuado, moradores que estavam perto de onde os mísseis e foguetes estavam sendo lançados, eles foram recuados, estão fora de casa. Quer dizer, ninguém olha para esse lado. A mídia a notícia da mídia é sempre para acusar Israel. Israel está violando os direitos humanos. Ah, tá. E os terroristas não. Eu não estou falando de país, não estou falando de Líbano. O Líbano não quer entrar em guerra. É um grupo. Tem 3 grupos terroristas que neste momento estão atacando, que é na faixa de Gaza o Hamas, isso ao sul, ao norte o Hezbollah, e também nós temos a 2.000 quilômetros de distância, num país que não tem nada a ver com a guerra, da mesma forma que o Líbano não tem nada a ver com a guerra, os Houthis lançaram também alguns dias atrás um míssil que ele saiu do Iêmen e veio até Israel e caiu numa área de civis em Tel Aviv. Ele percorreu 2.000 quilômetros em 15 minutos, olha só. Quer dizer, Israel sendo atacado de todos os lados e ninguém fala nada. Quando Israel faz um movimento, a Israel é condenado. Profeticamente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é um cenário que eu venho falando frequentemente para vocês, um cenário que está sendo montado, é como se eu fosse um tabuleiro de xadrez, em que
Deus está movendo as peças e a qualquer momento, ao comando de Deus, a profecia se cumpre, que é Ezequiel 38. Por que que Deus vai permitir que uma grande guerra, essa guerra que todos estão temendo, aconteça? É para que a glória de Deus se manifeste, porque mais uma vez todos verão que Deus defende a nação de Israel. Deus ama árabes, Deus ama judeus, mas Deus vai trazer juízo sobre terroristas. E o que está acontecendo é que todo mundo prende a respiração quando algo acontece naquela região, mas isso também já estava escrito em Zacarias capítulo 12, e eu quero ler para você Zacarias capítulo 12, no versículo 2, está escrito: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos. Quando ele fala de um cálice de tontear em algumas traduções, ou cálice de atordoamento, é porque tudo que acontece em Israel afeta não só os países vizinhos, mas o mundo todo. A primeira coisa que o mundo perguntou é: os Estados Unidos estão envolvidos neste ataque? E foram 2 dias seguidos. Há 2 dias atrás foram os pagers e ontem foram os walkie-talkie. Tudo tecnologia antiga, mas proposital, que estava sendo usado pelos terroristas, repito, que era para não serem rastreados. Conclusão, o que vai acontecer agora? Bom, eu sei que você tem algumas perguntas. O que mais vai explodir? Qual é o próximo passo de Israel? O próximo passo de Israel é o que já está acontecendo. Israel, claro, que sabe que vai ter uma retaliação, e eles estão preparados para isso. Então, está todo mundo mobilizado, entendendo que pode acontecer uma grande retaliação sobre Israel. Mas já está acontecendo. Israel é atacado dia e noite pelo Hezbollah. Israel está com as pessoas preciosas, crianças, mulheres, idosos, que ainda estão ali, não se sabe se estão vivos, se estão mortos, que estão como reféns na faixa de Gaza. Israel continua sendo atacado pelo Iêmen e ameaçado o tempo todo pelo Irã. Quer dizer, Israel, quando ele tomou essa atitude deste ataque cibernético, que parece cinematográfico, foi simplesmente é uma atitude de defesa, não é ataque. Quando as pessoas olham para essa atitude, não é um ataque de Israel, não, é uma defesa. Defesa pelos muitos ataques que eles estão recebendo do norte, do sul e de todas as partes e todas as ameaças de destruição. Israel precisa defender, Israel tem direito de existir, os palestinos têm direito de existir, Israel tem direito de existir, Israel está defendendo a sua posição, a sua população, e ninguém está violando direitos humanos, porque esta é uma guerra cibernética sobre terroristas, não sobre civis, como foi no dia 7 de outubro ou como continua sendo até agora, porque quando o Hezbollah manda os seus mísseis, foguetes, é na área de civis, e também a mesma coisa o Iêmen. Então, querido, se mantenha informado. Antes, veja as fontes certas, porque as manchetes de jornal devem ser corrigidas. É completamente antissemita. Por que o mundo está com esse sentimento antissemita? Porque você sabe quem é o pai da mentira, número 1. E o pai da mentira, você sabe que odeia a Deus, aos seus filhos e à nação de Israel, aonde todos os cumprimentos proféticos vão acontecer. O que vai acontecer em Israel? Em Israel Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, Jesus vai vencer o anticristo e o reino milenar será instalado, e depois a nova Jerusalém descerá, e também o diabo será lançado no lago de fogo e de enxofre, juntamente com o falso profeta e o anticristo. Então ele sabe qual é o seu fim e que o seu fim será lá em Israel. Por isso ele odeia Israel, por isso que as notícias são tão antissemitas. Se informe, ore pela paz de Israel, ore pela paz do Oriente Médio, ore pelos palestinos,
ore por aquela região, porque nós precisamos estar informados, sabendo que as profecias estão se cumprindo. Eu aguardo você no nosso próximo devocional, que é amanhã, às 6 horas da manhã. E se você quer conhecer mais sobre Israel, aqui na área de membros tem um curso para você esperando você.